Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz, por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. Eu posso dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 12 de outubro, nosso povo brasileiro hoje reverencia a Mãe do Salvador. Maria se apresenta a pobres pescadores, sendo a mãe dos pequenos, a mãe dos pobres, a mãe do povo negro, a mãe de cada brasileiro, de cada brasileira. Uma mãe terna, amorosa, que olha para os pequeninos. Que nós possamos hoje celebrá-la, celebrando nossa devoção e a nossa certeza de que Maria nos aponta sempre, sempre o caminho de Jesus, que é caminho de amor e de misericórdia. Seguindo as trilhas indicadas pelo evangelista Mateus, nestes últimos dias, meditando o capítulo 18, nós vimos como que a comunidade sofre tantas tentações, como que nós somos de fato cada vez mais envolvidos pelo desejo de abundância, de prestígio, de poder, riqueza, e as consequências desses escândalos presentes no meio de nós, que leva muitas vezes a desprezo, abandono e muitas vezes até a expulsão de irmãos da convivência na fraternidade. Para finalizar o capítulo 18, Mateus irá falar para nós então sobre o perdão. É preciso repartir perdão para que a vida da comunidade seja sustentável. Para que possamos viver juntos, é preciso saber perdoar. O texto bíblico de hoje, então, está no capítulo 18, versículos 21 a 35. Quem irá proclamar para nós será o Ramon, de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais. Ouçamos, então, a palavra que Deus nos dirige. Quantas vezes devo perdoar? Não lhes digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhado, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata.
Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que me deve. O companheiro, caído a seus pés, suplicava: Dê-me um prazo, eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar este empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Agora, não se trata de escândalo ou pecado público, mas de uma ofensa pessoal dirigida contra um irmão. Como o irmão ofendido deve reagir? Os judeus diziam que o máximo de vezes a perdoar era 4. Pedro é generoso, elevando o número para 7. 7 quer dizer muitas vezes. Ele pensa chegar ao pensamento de Jesus. No fundo, tanto ele como os judeus estão preocupados com os limites, uma preocupação egoísta de quem não quer se entregar totalmente à misericórdia. Na resposta de Jesus aparece então uma questão fundamental. É o perdão que possibilita a própria existência e continuação da comunidade. Ela se constrói no amor que é fruto da justiça, mas é amor entre pessoas frágeis que sofrem todas as consequências do egoísmo das tentações. A outra face do amor deve ser o perdão, perdão que testemunha e assegura a justiça do verdadeiro amor. A resposta de Jesus é dada então em 2 passos. Jesus retoma o canto de vingança de Lameque, presente no livro dos Gênesis, capítulo 4, versículos 24, que diz: Se a vingança de Caim valia por 7, a de Lameque valerá por 77. Mas agora ele aplica o perdão. O texto do Evangelho permite que pensemos então em 70 vezes 7, significando o perdão não tem limites, deve ser proporcional ao desejo de vingança. Só o perdão pode salvar e cimentar a vida da comunidade que se comprometeu com a justiça. Ela é constituída de homens ao mesmo tempo santos e pecadores, que só continuam vivos porque Deus renuncia à vingança. A parábola, que é presente nos versículos 23 a 25, explica por que o perdão entre as pessoas da comunidade não pode ter limites. A exigência do perdão fraterno decorre do perdão que cada um já recebeu de Deus em Jesus. Trata-se de lembrar a própria situação diante de Deus. A misericórdia do Pai tirou cada um da morte e da escravidão para o devolver a liberdade e a vida. É em nome do perdão que Deus nos concedeu que devemos perdoar. O ambiente da parábola evoca de uma corte oriental, e a história tem o aspecto de um drama em que todos os elementos são fantásticos, apontando para um significado maior. O início mostra que o reino ou a comunidade é semelhante não ao rei, mas à situação que é descrita na parábola. A soma que o empregado deve é fantástica. Cada talento equivalia mais ou menos a 34 quilos de ouro. Tentemos imaginar 340 mil quilos de ouro. Aquele homem estava perdido e, mesmo que fosse vendido com a família, jamais conseguiria pagar a dívida. E o empregado suplica, não para que a dívida seja perdoada, mas para que lhe seja dado um prazo. Outro aspecto fantástico. De que modo ele pensa pagar uma dívida tão grande? O mais fantástico vem agora. O rei se compadece dele e concede não o prazo pedido, mas o perdão de toda a dívida. Somos então levados a perguntar: quem é esse rei? A seguir,
O comportamento daquele empregado com seu companheiro é igualmente espantoso. Ele já esqueceu a sua situação diante do rei. A falta de memória é a raiz de todas as infidelidades. A soma que o companheiro lhe deve é irrisória, algo como salário por 100 dias de trabalho. O companheiro também lhe pede um prazo, mas o outro nem isso lhe concede. A reação dos outros companheiros talvez retrate o espanto dos cristãos ao verem os conflitos que existem nas comunidades. A repreensão do rei traz o centro da questão. O empregado devia ter aprendido a ter compaixão, sofrer juntos, ser sensível ao outro, assim como o próprio fato do rei ter tido compaixão dele. O versículo 34 mostra a sorte de quem não aprende a ser compassivo, a pessoa excluída da graça que antes lhe fora concedida. Já no versículo 35, vemos a conclusão, não só da parábola, mas do capítulo inteiro. O Evangelho salienta a gratuidade do perdão de Deus, que possibilita cada um entrar e fazer parte do povo de Deus, que se comprometeu com a justiça e herdou a liberdade e a vida. Acolhida e perdão fraternos não são condições para se ter a salvação, mas sim a consequência de se ter entrado para o povo de Deus, e também a coerência exigida para construir e cimentar a vida em comunidade. Por isso, o perdão deve ser interiorizado, estar no nosso coração, isto é, abranger o homem inteiro no fundo da sua consciência. O homem perdoa porque Deus o perdoou. A medida do perdão é o perdão de Deus, ou seja, não tem medida. Aliás, isso é dito também no Pai Nosso. Toda vez que dizemos, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, estamos, no fundo, pedindo nossa própria salvação ou nossa própria condenação. Sebastião Farinhada, Eliane, com vocês. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé que reza com a gente nesta manhã, paz e bem. Hoje é dia de festa, dia da nossa padroeira, né, Eliane? Nós que crescemos, aprendemos com os nossos avós, né, a ter esse respeito por Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e hoje também é o dia das crianças. Então saudamos a todas as crianças pedindo a bênção de Nossa Senhora Aparecida, a bênção de São Francisco, para que todas as crianças possam crescer, né, seguindo aí os ensinamentos da Palavra de Deus. Vamos pedir a Nossa Senhora. Senhora negra, minha querida, Senhora negra, minha querida, soberana quilombola, Mãe de Deus Aparecida, soberana quilombola, Mãe de Deus Aparecida. Muito bem, Farinhada. Continuando a reflexão, retomando a proposta do Evangelho de hoje, uma pequena história. Contam por aí que uma pessoa tinha um vaso de barro precioso e de grande valor. Alguém muito curioso pegou o vaso e, por um descuido, o deixou cair. O dono do vaso ficou arrasado ao vê-lo despedaçado, todo destruído. Mas ali havia uma artista que prontamente se ofereceu para acalmar os ânimos e refazer o vaso quebrado. O artista levou os cacos para sua casa e foi unindo os pedaços, um a um, com os fios de ouro. Alguns dias depois, devolveu-o ao dono. Era uma preciosidade aquela obra de arte. Aqueles que a contemplavam ficavam assombrados e não faltaram entendidos de arte que começaram a elevar o preço da obra, um preço muito superior ao que tinha antes. Este é o sentido e a missão do perdão. O amor que perdoa é esse fio de ouro capaz de reconstruir vasos quebrados. O perdão é uma experiência subversiva, subverte o ódio e faz brotar a vida. Vivemos numa sociedade onde se cultiva a cultura do ódio.
A moda é ter uma arma para resolver as indiferenças. Precisamos compreender, à luz do Evangelho, que essa cultura faz parte de um projeto de morte e que tem gente lucrando com isso. Peçamos então que a Mãe Aparecida nos ajude a superar a cultura do ódio e a viver com fidelidade o projeto de Deus que passa pela prática do amor e do perdão. Nossa Senhora